Prezados alunos do segundo ano do Colégio Êxito, aqui quem fala é o Grilo. Esta é a Biologia Frente A e, dando sequência à zoologia, ou seja, ao estudo dos animais, falaremos sobre um filo extremamente importante, o filo dos artrópodes, também conhecidos como filo Arthropoda. Essa aula corresponde às aulas 11 e 12 da apostila Frente A e 13 e 14 correspondentes, ok? É um dos filos mais importantes em termos não só de algumas características evolutivas que mencionaremos aqui, mas também em relação à grande diversidade biológica que eles apresentam. Pessoal, se vocês observarem, 85% dos seres vivos no planeta Terra correspondem a artrópodes. Isso mesmo, 85%. Desses 85%, 70% ou 75%, em torno desses valores, 75% a 70% correspondem a insetos. Portanto, em termos de diversidade biológica, os artrópodes são campeões. E dentre os artrópodes, os insetos são os mais representativos numericamente falando. Bom, quem são os artrópodes? Os insetos eu já comentei, a classe insecta já foi mencionada, mas existem outras classes. No caso, teremos uma classe representada pelas lacraias, denominada classe Quilópoda. Temos uma classe também representada pelos piolhos de cobra, denominada Diplópoda. Temos uma classe representada pelos quelicerados, ou também conhecidos aracnídeos, as aranhas, os escorpiões, os ácaros e aí por diante. E também não podemos deixar de esquecer dos crustáceos. Portanto, crustáceos, insetos, aracnídeos, centopeias, lacraias, são assim denominadas exemplares dos artrópodes, ok? Bom, o que nós podemos analisar na sequência do nosso cladograma que nós vemos observando aí pausadamente? Bom, nesse cladograma podemos observar dois principais grupos. Um que já está em destaque aqui, representado pelos moluscos, anelídeos e artrópodes. Esse grupo seria o grupo dos animais celomados de origem esquizocelomada, ou seja, animais que possuem celoma, em que a origem desse celoma, ou seja, dessa cavidade revestida exclusivamente pela mesoderme, tem uma origem mesodérmica, ou seja, partiu do tecido, do próprio tecido embrionário da mesoderme. Quando se fala do celoma, que teve uma origem mesodérmica, nós dizemos que esse grupo está representado pelos esquizocelomados. Isso mesmo, esquizocelomados. No outro grupo, teremos aí ainda o filo Equinodermata, que não está ainda representado aqui, e o filo dos cordados, que seria o último filo, o nosso filo. Os equinodermos constituem as estrelas do mar, ouriço do mar, enquanto que os cordados compreendem os peixes, os anfíbios, répteis, as aves e os mamíferos, além de outros cordados denominados cordados inferiores. Esse grupo que eu mencionei, o último, o grupo dos cordados, o filo dos cordados, ele está representado também por animais celomados. Só que no caso, este celoma ele tem uma origem a partir do tubo digestório, ou seja, a partir do sistema digestório em formação. No caso, então, equinodermos e cordados representam os enterocelomados, enquanto que no grupo anterior nós teremos aí os esquizocelomados. O que diferencia um do outro, como eu disse para vocês, a origem do celoma. Enquanto um tem uma origem mesodérmica, o outro tem uma origem a partir do sistema digestório, do tubo digestório. Uma outra observação, esses grupos moluscos, anélidas e artrópodes, durante seu período embrionário, eles darão origem a uma abertura, denominada blastóporo. Esse blastóporo, inicialmente, irá formar a boca nesses animais. Sendo assim, esses animais, ou seja, molusca, anélida e artrópoda, denominados de protostômios, que futuramente, após a origem da boca, lá no final eles irão originar finalmente o ânus, pois sabe-se que todos esses animais apresentam um sistema digestório completo, uma característica já herdada em nematódeos, tá ok? Já no filo oposto, no grupo oposto, nós vamos encontrar os animais celomados, enterocelomados, da origem enterocelomado,
E no caso aqui, os seus embriões, ou seja, os embriões dos equinodermos e os embriões dos cordados, terão uma origem diferente em termos de abertura do sistema digestório. Primeiro originará o ânus e finalmente a boca. Quando se fala em origem inicial ânus e origem final boca, aí tratamos de animais deuterostômios. Portanto, tudo vai depender do que o blastóporo dará origem inicialmente. Se ele iniciar inicialmente o ânus, teremos aí exemplos de animais deuterostômios. Se o blastóporo originar primeiramente a boca, teremos aí exemplos de animais protostômios. Então, são dois pontos que eu gostaria de atentá-los, né? Veja só, pessoal. Portanto, o grupo dos celomados envolvem aí os moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Só que esse grupo dos animais que tem de fato celoma, eles se dividem em dois, conforme a sua origem. Esquizocelomados, cuja origem são de massas mesodérmicas, e os enterocelomados, cuja origem é o tubo digestório. Além disso, vamos ficar atentos em relação ao blastóporo. O blastóporo é um poro, uma abertura no embrião, que no caso desse grupo aqui, ou seja, do grupo dos esquizocelomados, o blastóporo inicialmente dará origem à boca e depois ao ânus. Portanto, é um grupo denominado protostômios. Enquanto que no grupo dos animais enterocelomados, ou seja, equinodermos e cordados, teremos aí animais deuterostômios, ou seja, o ânus originado a partir do blastóporo inicialmente. E depois teremos a formação, por último, a boca. Ok? Vamos dar sequência? Bom, aqui, pessoal, são algumas características gerais do filo do artrópoda e algumas características evolutivas, ou seja, algumas características que são novidades, que não foram encontradas nos filos anteriores. Portanto, vamos a elas. Primeiramente, as características gerais, que já conhecemos e que foram herdadas de filos anteriores. No caso, os triblásticos, são animais triblásticos, artrópodes. Isto não é uma novidade evolutiva. A triblastia ela surgiu nos plateumintos. Celomados também não é uma novidade evolutiva. Os animais celomados surgiram aí juntamente com os anelídeos, com os moluscos. Bilateria também não é novidade. Animais bilatérios, os artrópodes assim são, mas isso não é uma novidade, pois surgiu lá junto com os plateumintos. Corpo segmentado também não, visto que a segmentação, os metâmeros, tiveram origem anélida. Agora, nessas palavras que estão destacadas em vermelho, a presença de um exoesqueleto quitinoso e apêndices articulados são exclusivos dos filos dos artrópodes. Além de ser uma novidade evolutiva, é uma exclusividade do filo. Somente eles vão apresentar um exoesqueleto composto por quitina. E esse exoesqueleto composto por quitina vão apresentar apêndices articulados. O que seriam esses apêndices articulados? Pernas, antenas, peças bucais, cabeça, abdômen, enfim, algumas partes que terá possível aí, conforme o tipo de organismos que estamos tratando, que há uma certa maleabilidade, ou seja, uma certa flexibilidade, visto que o exoesqueleto ele é uma estrutura extremamente rígida, composta por um polissacarídeo denominado quitina. Não confundam com queratina, tá, pessoal? Queratina é uma proteína, enquanto que quitina é um carboidrato, sim, um carboidrato estrutural, um carboidrato que dará origem ao exoesqueleto desses animais, tá ok? Enquanto que a queratina é uma proteína presente no cabelo, nas unhas e etc, tá? Aqui nós estamos falando de quitina. Essa quitina, esse polissacarídeo, esse carboidrato, ele é muito útil na composição, portanto, do exoesqueleto desses animais. E veja só, a presença de um exoesqueleto confere algumas vantagens que nós não podemos observar em outros animais, como, por exemplo, a grande resistência que esse exoesqueleto confere aos animais em termos de proteção. É basicamente uma armadura, e esta armadura confere proteção e também, além da proteção, ameniza choques mecânicos
E principalmente, pessoal, evita a desidratação, a perda de água para o ambiente externo. Essa capacidade de evitar a desidratação permitem que muitos artrópodes acabem colonizando ambientes praticamente inóspitos a outros seres vivos. No caso, eu me refiro a seres vivos que são capazes, portanto, de sobreviverem em ambientes áridos, extremamente secos, visto que a quantidade de água encontrada em seu corpo não se perde em virtude desse forte exoesqueleto que os envolve, ok? Aqui mostrando também algumas associações entre essa armadura medieval com o exemplo aqui ao lado mostrando besouros machos usando suas mandíbulas poderosas, disputando aí no caso uma fêmea, que não apresentam esse dimorfismo sexual, não apresenta essa diferença mandibular. Então o exoesqueleto ele tem inúmeras funções, até mesmo no processo de batalhas entre machos para disputar fêmeas, ok? Constituindo aí peças importantes para a sobrevivência desses animais. Só que o exoesqueleto, pessoal, tem um preço. Ele não acompanha o desenvolvimento corpóreo, ou seja, o crescimento interno do animal. Imagine você com 5 anos de idade vestindo uma armadura medieval. Aos 7 anos de idade, o seu corpo já não é mais o mesmo. Você cresceu em tamanho. Só que vamos supor que ainda você esteja usando essa armadura medieval, usando esse exoesqueleto. E aí vai chegar um determinado tempo em que você não será capaz de se comportar dentro dessa armadura. Ou seja, existe, portanto, uma necessidade de trocar de armadura, trocar de exoesqueleto. É o que acontece com esses animais pertencentes ao filo artrópoda. O corpo não acompanha, o exoesqueleto não acompanha o crescimento do corpo. Ok? Então existe a necessidade de trocá-lo. E muitas vezes as últimas trocas referem-se a adultos. E esses adultos, no caso dos insetos, irão apresentar asas em muitos casos. No caso dos insetos, ok? Somente os insetos são invertebrados alados, em contraposição com as aves. O que as aves são para os vertebrados, apresentando asas, nós temos os insetos para os invertebrados, possuindo asas também. Ok? Então, nesse caso, se você acompanhar aqui, ó, do estágio 1 da figura até o estágio 9, você vai notar aí a saída de um adulto alado, em que ele abandona o seu exoesqueleto antigo, e esse exoesqueleto a gente chama de exúvia. Esse processo, pessoal, chama-se troca, ou simplesmente muda, tá bom? Tem um outro termo técnico chamado equidise. Então veja, troca, muda ou equidise. Muda ou equidise é o processo então de troca desse exoesqueleto, tá certo? Aqui nós temos um gráfico bem clássico mostrando aí uma comparação entre o crescimento corpóreo de animais não artrópodes e o crescimento corpóreo de animais artrópodes. O não artrópodes, o desenvolvimento dos animais não artrópodes, ele é praticamente contínuo, ou seja, ele vai se desenvolvendo normalmente sem nenhuma parada, sem nenhuma estacionada. Enquanto que o crescimento dos artrópodes ele se apresenta de maneira que lembra uma escada, onde até chegar ao próximo degrau, ele continua crescendo. A hora que atinge o primeiro degrau aqui, por exemplo, nós teremos uma parada em seu crescimento. É o momento em que ele vai realizar uma muda. A muda, após ele crescer, desenvolver e muda, terminada esta muda, ele volta a aproveitar para crescer, até que ele cresce até certo tamanho e para novamente. Ou seja, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte: enquanto o animal está fazendo sua troca, ou seja,
trocando de exoesqueleto, ele aproveita que seu exoesqueleto ainda está mole, está maleável. Então ele aproveita para crescer, aumentar em tamanho. A partir do momento que ele aumentou o seu tamanho, o seu volume, ele para de crescer. Ou seja, o seu exoesqueleto não propicia essa vantagem. Tá? Então veja só, o animal aqui nesse momento ele está fazendo muda, está ocorrendo aí uma muda. Quando ele está mudando, trocando de exoesqueleto, acompanhe minha seta aqui, ó, ele está em período de crescimento. A partir do momento que ele está saindo da sua armadura antiga, do seu exoesqueleto antigo, ele está aproveitando para crescer, porque esse novo exoesqueleto ainda está mole e permite se distender, crescer. Até que em determinado momento esse exoesqueleto endurece e o animal não cresce mais. É a parada do crescimento. Então, durante a subida dos degraus, nós temos aí as mudas, ok? Nós temos aí o crescimento do animal e as trocas, né? De exoesqueleto antigo para um novo exoesqueleto. A partir do momento que ele volta a crescer novamente, nós vamos encontrar ali um período de parada inicial e um período final em que nós teremos a muda, tá? Então, quando falamos em crescimento de artrópoda, o crescimento lembra muito essa escada, em que a subida é o momento em que ele está crescendo o seu corpo. A hora que termina a subida, começa a se tornar um degrau, temos a parada do crescimento. Ele para de crescer até que no final desse degrau ele faz a muda, a troca de exoesqueleto. Ele volta e aproveita para crescer durante esse tempo, até que ele para de crescer, pois seu exoesqueleto novo já endureceu, e ele se mantém sem crescer durante um bom tempo, até que ele muda novamente e volta a aproveitar esse estágio de exoesqueleto ainda mole, maleável, para crescer novamente. Ok? Tudo isso envolvendo aí dois eixos, né? O tamanho e o tempo. Ok? Então, se você deparar com um gráfico desse nos vestibulares e ver que existe um degrau, um desenvolvimento em degrau, sinal que é um crescimento de um artrópode, tá ok? Onde a subida é o crescimento do animal, o início do degrau seria a parada desse crescimento, a muda ela começa a partir do final desse degrau, ela vai iniciar o crescimento. Então as mudas elas iniciam o crescimento, até que eles se estagnam, ou seja, para de crescer, e aí nós teremos aí um momento, uma pausa em seu crescimento, ok? Bom, pessoal, essa tabela é uma tabela mostrando a segmentação dos artrópodes. A gente chama também de tagmas, assim como nós chamamos de metâmeros para os anelídeos, aqui nós chamamos de tagmas. O que seriam tagmas? São segmentos que nós vamos encontrar conforme o tipo de classe, as suas divisões. Por exemplo, no desenho aqui ao lado temos uma formiga dividida em cabeça, tórax e abdômen. São os 3 tagmas dos insetos. Olha só aqui, ó. Grupo, classe insecta. Divisão do corpo, cabeça, tórax, abdômen. Aqui está, cabeça, tórax, abdômen. A cabeça ela comporta estruturas sensoriais, como antenas, olhos, ocelos e também peças bucais, como as mandíbulas. Já no tórax podemos encontrar estruturas locomotoras. No caso desta formiga, as pernas estão inseridas no tórax. Lembrando que nos insetos nós teremos, olha só nossa tabela, 3 pares de pernas. Então, ok, colegas? 3 pares de pernas. Lembrando que não se fala patas, mas sim pernas. Correto? Bom, dando sequência, no caso aqui dos insetos, portanto, a divisão do corpo seria cabeça, tórax e abdômen, número de pernas 3 pares, número de antenas 1 par apenas, está aqui ó, uma antena do lado esquerdo, uma antena do lado direito, portanto 1 par. Quelíceras eles não vão apresentar. Quelíceras, pessoal, somente os quelicerados, ou seja, os aracnídeos. Os aracnídeos são os únicos artrópodes a apresentarem quelíceras, uma estrutura que dá base para seus ferrões que irão introduzir e inserir veneno, tá? As suas peçonhas.
E também os insetos não vão apresentar pedipalpos, estruturas sensoriais de muitos quelicerados, de muitos aracnídeos. Já mandíbulas, eles apresentam um par de mandíbulas, ok? Então, corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, número de pernas 3 pares, número de antenas apenas um par e número de mandíbulas um par também. Já a classe quilópoda, pessoal, no caso seriam os animais mencionados como lacraia, né? A lacraia, ela vai apresentar o corpo segmentado em cabeça e tronco e número de pernas, um par por segmento de cada tronco. Então, cada segmento da lacraia, nós vamos encontrar ali um par de pernas para cada para cada tagma, tá? E um par de longas antenas na cabeça, tá bom? Possuem mandíbulas? Sim, eles também possuem mandíbulas, tá? Tanto os insetos como as lacraias, ou seja, os quilópodes, eles vão apresentar um par de mandíbulas. No que se refere à classe diplópoda, veja, duplos pés, algo mais ou menos assim. Eles estão divididos, pessoal, cabeça, tórax e tronco. Veja, eu falei cabeça, tórax e tronco. Não está mencionado aqui esse detalhe, mas é um pouco diferente da divisão do corpo dos quilópodes, tá? Nesta tabela não reflete direito esta diferença. Então consulte depois na apostila uma tabela mostrando aí a segmentação, os tagmas dos artrópodes e confira o que eu estou falando. Existe uma diferença na divisão do corpo entre quilópodes e diplópodes. No caso dos diplópodes, além de 2 pares de pernas por segmento, eles vão apresentar também um par de antenas curtas e um par de mandíbulas. Então, o principal destaque, ou seja, a diferença entre os diplópodes e os quilópodes, seria a questão de quilópode, um par de pernas por segmento, e diplópode, 2 pares de pernas por segmento. Já no que se refere à classe dos crustáceos, teremos aí a fusão da cabeça com o tórax. Então será céfalo-tórax e abdômen, tá? Que não está representado nessa tabela, inclusive. Então veja, a divisão do corpo dos crustáceos corresponde ao céfalo-tórax e abdômen. O número de pernas varia. Eles geralmente vão apresentar aí 5 pares de pernas. Muitos caranguejos, por exemplo, são conhecidos como decápodes. 10 podes pernas, ou seja, 10 pernas, portanto, 5 pares. Já o número de antenas, olha só os crustáceos, vão apresentar aí 2 pares de antenas. São os únicos que vão apresentar 2 pares de antenas. E, assim como os demais já mencionados, um par de mandíbulas. No que se refere aos aracnídeos, os quelicerados, assim também conhecidos, os aracnídeos representados pelas aranhas, pelos ácaros, pelos escorpiões, pelos carrapatos, nós teremos aí um número de pernas, 4 pares de pernas. Portanto, uma grande diferença entre os demais, inclusive entre os insetos, que eles são muito confundidos com insetos, enquanto que os insetos possuem 3 pares de pernas, os aracnídeos possuem 4 pares de pernas. Além do corpo ser também dividido em céfalo-tórax e abdômen. Aqui está prossoma e pistossoma, tá? Mas principalmente vamos guardar que o corpo dele está dividido em céfalo-tórax e abdômen, ou seja, idêntico ao dos crustáceos. Tá ok? Não vão apresentar antenas, eles são áceros, ou seja, eles não correspondem à presença de antenas, eles vão apresentar, mas sim, um par de quelíceras e também um par de pedipalpos. Tá ok? Não apresentam mandíbulas. Os mandibulados são conhecidos entre insetos, quilópodes, diplópodes e crustáceos, enquanto que os aracnídeos não são mandibulados, não vão apresentar mandíbula, tá ok? Também não vão apresentar antenas, certo? E aqui, pessoal, finalmente, comentando a respeito da reprodução. Os artrópodes apresentam um tipo de reprodução sexuada com metamorfose na maioria das vezes. Principalmente, nós observamos
na classe dos insetos, em que há desenvolvimentos de diferentes formas. A primeira é aquela conhecida em que os animais, os insetos nesse caso, sofrem metamorfose. E aí dentro dos insetos que sofrem metamorfose, teremos os hemimetábulos, representados aqui pelos gafanhotos, e os holometábulos, representados pela mosca doméstica. Os hemimetábulos, ou seja, aqui observados no caso dos gafanhotos, nós vamos notar que a ninfa, assim é dado o nome da forma juvenil, ela assemelha-se muito ao adulto, com exceção de algumas estruturas que ainda não se desenvolveram e ao longo do desenvolvimento irão surgir. No caso, a presença das asas. Ok? Então veja, a ninfa, ainda no estágio inicial de desenvolvimento, ela é áptera, ou seja, ela não apresenta asas. Tá? Até que surgem algumas tecas alares, ou seja, pequenas asinhas que irão se desenvolver em asas funcionais, ou seja, asas que de fato são utilizadas para o voo, como vocês podem notar na forma adulta, também chamado imago. Já nos holometábulos, nós teremos aí uma grande diferença entre o período juvenil e o período adulto. No caso dos hemimetábulos, hemimetabolia significa metamorfose parcial, ou seja, há uma certa transformação da ninfa em relação ao adulto, sim, eles não são completamente idênticos. Aqui nas ninfas dos hemimetábulos, nesse caso o gafanhoto, sendo aí representado, faltam as asas, que serão adquiridas na forma adulta. No caso dos holometábulos, pessoal, nós vamos entender que existem aí diferentes formas. Veja como a larva, nós vamos ter uma fase larval, olha só. Assim como as borboletas, a larva chama lagarta. No caso das moscas, a larva é conhecida simplesmente como larva. E a larva, nesse caso, ela vira uma pupa, ou seja, uma espécie de um casulo, que nesse casulo teremos a metamorfose total, ou seja, holometábulo significa metamorfose completa, sendo que daí surgirão as formas adultas, no caso as formas aladas e completamente diferentes da larva. Veja então que a metamorfose ela foi completa, ou seja, o adulto difere completamente da fase larval. Enquanto que nos hemimetábulos, algumas diferenças estruturais apenas, pois os adultos lembram um pouco as formas iniciais do período ninfal, ou seja, as formas iniciais do desenvolvimento desses insetos hemimetábulos, com exceção de algumas estruturas que ainda não estavam presentes, no caso aqui me refiro às asas. Já no grupo dos ametábulos, pessoal, representado pelas traças de livro, que são tipos de insetos que se alimentam de celulose, papel, por isso traças de livro, os ametábulos são animais que não possuem metabolismo, que não possuem metamorfose, ou seja, não vão apresentar transformações significantes, a não ser o simples desenvolvimento corporal, ou seja, o simples desenvolvimento em termos de tamanho. O adulto ele só tem diferenças básicas em termos de tamanho, com exceção de alguns outros detalhes. Então veja que não ocorreu nenhuma metamorfose brusca e significante para quando comparamos as formas iniciais, ok? Então aí está as três maneiras de metamorfose que podemos observar nos artrópodes, em especial nos insetos. Os ametábulos, que não sofrem metamorfose, e os hemimetábulos e holometábulos, que sofrem metamorfose. Hemimetábulos, uma metamorfose parcial. A forma juvenil lembra muito a forma adulta, com algumas diferenças estruturais, como no caso a presença de asas na forma adulta. Enquanto que na forma holometábulo, no tipo de insetos holometábulos, que tem metamorfose completa, as diferenças são mais significantes. Nós temos aí uma larva, nós temos uma pupa e depois um adulto alado, completamente diferente do período larval. Assim funcionam para as moscas, assim funcionam para as borboletas e para uma série de outros insetos holometábulos. No caso, os besouros também. E finalmente nosso último slide, falando do filoartrópoda, em que demonstra um tipo de reprodução um tanto que diferente das quais nós de maneira costumeira deparamos.
tá? Temos aqui, por exemplo, artrópodes considerados seu período de reprodução, alguns estágios de reprodução, em que nós teremos aí o processo de partenogênese. A partenogênese, pessoal, é um processo em que nós não verificamos a presença do espermatozoide fecundando o óvulo, ou seja, o óvulo por si só dá origem ao indivíduo. Vocês podem observar nesse esquema a rainha e o zangão. A rainha, no caso, ao copular com o zangão, os óvulos da rainha, quando se misturam ao espermatozoide do zangão, ou seja, a soma dos gametas aqui, dá origem a indivíduos diploides, ou seja, as operárias e as rainhas. O que são indivíduos diploides? Que vão apresentar cromossomos da rainha e cromossomos do zangão. No caso de indivíduos partenogênicos, ou seja, de indivíduos que surgiram por partenogenia, nós não teremos a participação do espermatozoide, apenas do gameta feminino. Só o gameta feminino já é capaz de originar um indivíduo, aqui no caso representado pelo zangão. Então, em uma colmeia, ou seja, no caso das abelhas, principalmente da Apis mellifera, que é esta abelha que está aqui representada, nós teremos os zangões, só que os zangões são fruto de uma partenogênese, ou seja, da participação de um único gameta. No caso, me refiro ao gameta feminino. Não há participação do gameta masculino. Portanto, o zangão ele é considerado um indivíduo haploide. Ele vai apresentar aí apenas material genético oriundo da rainha, que veio da rainha, ok? Esse exemplo também é seguido entre outros grupos de artrópodes, né? No caso, escorpiões, que aí no caso seriam os quelicerados, né? A parte dos arquinídeos. Os escorpiões, não todos, mas algumas espécies, como principalmente o escorpião amarelo, que tem status de praga, de artrópodes de interesse médico. Os escorpiões, principalmente o escorpião amarelo, é um escorpião partenogênico, ou seja, só existem fêmeas nesse caso, tá? Não existem escorpiões amarelos machos. E aí as suas ninfas se desenvolveram a partir de um gameta único, ou seja, de um óvulo. Assim também é observado em pulgões, uma espécie de inseto que se alimenta das seivas de vegetais em desenvolvimento. Ok? Bom, pessoal, terminamos aqui a aula artrópoda. Existem mais algumas considerações a serem feitas e faremos isso em sala de aula. Ok? Até a próxima.